السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد. Caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, na aula passada terminamos com o 10º capítulo, Kitabul Jinayat, e hoje, com a permissão de Allah subhanahu wa ta'ala, vamos iniciar com o 11º e talvez terminar com o mesmo, Kitabul Hudud. Al-Hudud é plural de had. Had, o que significa? Limite. Limite. Sabem o que é limite? Certo, limite. Tilka hududullah. Esses são os limites de Allah subhanahu wa ta'ala. Neste capítulo, os nossos sábios abordam as sanções, as penalizações por inúmeros crimes. São diversos os crimes que são ou que podem ocorrer numa determinada sociedade. Portanto, Shar'an, o que significa had ou hudud, é aquela sanção determinada pelo legislador, que é Allah subhanahu wa ta'ala. E é importante, se alguém perguntar qual é a prudência de Allah subhanahu wa ta'ala ter instituído sanções ou penalizações, será que não é suficiente ou não seria suficiente apenas dizer que o fulano estará no inferno? Seria suficiente? Apenas dizer que o fulano khalidina fiha abada estará no inferno. Qual seria a condição da nossa sociedade? Seria um caos. Portanto, é importante, e isso faz parte da prudência de Allah subhanahu wa ta'ala, o fato de ter instituído sanções. Se a pessoa fizer isso, a pena é esta. Se fizer aquilo, a pena é aquela. Portanto, faz parte da prudência. E uma vez que é aplicada a sanção, a pessoa automaticamente fica perdoada do pecado. Cometeu um pecado, foi aplicada a sanção, então a pessoa fica perdoada diante de Allah subhanahu wa ta'ala. E os nossos sábios dizem que é obrigatório, uma vez que o caso chega até o tribunal ou até o imam, o líder, é obrigatório executar-se a sanção. E não pode haver intercessão, que olha, foi a primeira vez, vamos descontar. Quando uma mulher do Quraysh roubou, uma mulher de família nobre, roubou joias, e queriam aplicar, um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam foi interceder, se não me engano foi Usama ibn Zayd, foi interceder. O Nabi sallallahu alayhi wasallam disse que não há intercessão, uma vez que chega ao imam, a pena deve ser executada. E é por isso que os nossos sábios dizem que quem tem competência de executar qualquer sanção, qualquer penalização, é apenas o imam. Apenas o imam, o governo. Você encontra uma pessoa a roubar, reúne todas as condições para cortar a sua mão. Pode pegar numa faca ou numa katana e cortar? Pode cortar?
Não pode, porque você não tem competência para tal. É apenas do governo e do tribunal de executar as sanções e as penalizações. Agora vai abordar inúmeros crimes e suas devidas sanções. Had do zina. Zina, o que é? Nós traduzimos como adultério. O que é zina? Trocando em 500. Relações ilícitas. Relações sexuais ilícitas. Outra. وطء الرجل المرأة في القبل من غير الملك. É isso mesmo. Manter relações sexuais com uma mulher estranha. Não houve casamento. Não houve casamento. E nem se trata de sua escrava. Nós já mencionamos nas aulas passadas que é permitido. O Islã permitiu manter relações sexuais com sua escrava. Hoje nós não temos escravas. As domésticas não são escravas. As domésticas não são escravas. Portanto, é manter a relação sexual de forma ilícita. Não houve matrimônio, não houve casamento. E é haram. E é haram e constitui um grande perigo para a sociedade. Hoje nós vemos várias crianças na estrada. Tem um estudo que diz que os maiores criminosos são frutos de adultério. Foram abandonados. Depois, geralmente o homem não assume. Esta criança passa a ter uma lacuna, porque para termos uma educação eficaz é necessário que esteja lá o pai e esteja a mãe. Quando um deles não está, fica uma brecha, uma lacuna. É por isso que o Islã bloqueou todos os meios. Não só proibiu, mas também bloqueou. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala do zina no Corão, não diz não pratiquem com o zina. Qual é o termo que usou? وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Não aproximar. Não pode aproximar do zina. O que significa? Como é que se aproxima do zina? Teclar, tocar na mão, dar beijinhos, ainda que seja na bochecha de uma mulher estranha. Tudo isso é haram. Tudo isso é haram. Tudo que conduz ao zina é haram. Tudo que conduz ao zina é haram. Portanto, quando uma pessoa comete este adultério, zina, que Allah proteja todos nós. Infelizmente a nossa cidade está infestada deste grande pecado. Vemos pessoas casadas, bem casadas, mas com amantes fora. Isto é uma doença. É uma doença. Há dias passou, não sei se é uma anedota, que um homem engravidou a empregada da sua amante. Aqui já são quantos pecados? Já tem amante. Não foi suficiente, engravidou a empregada dela. É uma doença. É uma doença. Portanto, todo aquele que pratica com este pecado, temos lá duas condições. Ou é casado, ou não é casado. Tem o meio termo. Ou a pessoa é casada ou não é casada. Não é casada, está claro. Casado também está claro. Se a pessoa for casada e cometeu adultério, qual é a sanção? Porque ele já tem todos os meios.
Allah proporcionou para ele uma mulher, pode suprir as suas necessidades de forma lícita, e mesmo assim procurou uma estranha para suprir as suas necessidades. Então, apedrejamento até a morte. Os dois devem ser mortos. E aquele que não é casado, غير محسن, quantas? 100 جلدة, 100. Deve ser coteado. وتغريب عام, e deve ser afastado da sociedade por 1 ano. Tem Xambog ainda é tirado da sociedade. Que olha, você vai ficar outro lado por um período de 1 ano. Não queremos ver a sua cara. Não queremos ver a sua cara. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. 100 chicotes. Estão a perceber? Portanto, se for casado ou casada, a pessoa deve ser morta. E como é que nós tomamos conhecimento que o fulano cometeu o zina, o adultério? A primeira situação é que ele consente. Ele consente ou assume: eu cometi zina. Não precisa de testemunha. Se ele consentiu, assumiu. Aconteceu isso no tempo do Nabi alayhi salatu wassalam. Veio um homem e disse: Ya Rasulallah, eu cometi zina. O Nabi sallallahu alayhi wasallam virou a sua cara, como se estivesse a dizer que, olha, é entre você e Allah, não vem falar para mim. O Nabi virou a sua cara. Ele veio do outro lado: Ya Rasulallah, eu cometi zina. O Nabi virou novamente sua cara. Ele insistiu pela terceira vez. O Nabi sallallahu alayhi wasallam disse que este homem é demente, não goza da sua saúde mental. Disseram: não, Ya Rasulallah, é um homem que goza da sua saúde mental. Então ordenou que fosse aplicada a pena. Está claro? Ele assumiu, é aplicada a pena. Ou 4 testemunhas. 4 testemunhas. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah diz que foram poucos os casos na história onde foi aplicado o had do zina. É difícil 4 testemunhas testemunharem que, olha, nós vimos o fulano não só a beijar, a meter o seu órgão genital no órgão da mulher. Deve vir todos esses pormenores. Se disser que, olha, eu só vi eles dois nus, é suficiente? Não é suficiente. Não é suficiente para ser aplicada esta sanção. Eu vi os dois. Até os nossos sábios usam aquele termo de kuhl. Sabem, aquele produto que se coloca cá no olho. Como é que se chama? Surma. Antigamente vinha tipo uma garrafa onde a pessoa remove e depois coloca. É como se a pessoa visse o órgão genital do homem a entrar no órgão genital da mulher. É assim que esses 4 devem descrever. Vão perceber? Se certificar-se, então a pena é aplicada. Mas atenção que, conforme eu disse, uma vez que a pena é aplicada, a pessoa encontra-se com Allah subhanahu wa ta'ala pura. Tem aquela mulher, Al-Ghamidiyya. Al-Ghamidiyya, esta mulher consentiu o seu pecado diante do Nabi alayhi salatu wassalam e disse: Ya Rasulallah, purifica-me, purifica-me. Então o Nabi sallallahu alayhi wasallam ordenou que ela fosse apedrejada. E um dos companheiros, parece que lançou um insulto ou uma praga, que a maldição de Allah esteja consigo. O Nabi sallallahu alayhi wasallam proibiu.
Diz que esta mulher pediu tanto perdão a Allah subhanahu wa ta'ala que este perdão, se fosse distribuído para os residentes de Medina toda, seria suficiente. Ela implorou tanto o perdão de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, os sábios dizem que se você ver uma pessoa a cometer adultério, o recomendável é esconder, ir ter com ele pessoalmente. Que, irmão, não faça isso, é haram, Allah proibiu, há prejuízos. Não levar diretamente o caso, mas se for já costume, que olha, este anda a brincar com filha de pessoas, então o melhor é informar as autoridades para a pena ser aplicada. Portanto, este é Hadd al-Zina. Depois temos o Hadd al-Qadhf. Al-Qadhf, sabem o que significa Al-Qadhf? É a acusação. Infelizmente nós acusamos muito, aquele é isso, aquele é isso. O Islã veio para preservar a honra de cada um de nós. Então, diz que olha, a fulana é isso, mulher de má vida. Perguntamos, existe testemunha? Tem testemunha? Tem provas? Ele já não tem provas, só ouvi falar. Só ouvi falar. Qual é a sanção? Qual é a pena? 80 chambocos. Se você não tem provas, não tem testemunhas, então deve arcar com as consequências, porque não pode andar a acusar as pessoas sem prova. Mas tudo isso depois de uma profunda análise. Depois temos Hadd Sharib al-Khamr, daquele que ingere bebida alcoólica, aquilo que intoxica. Infelizmente, muita gente que está envolvida nas bebidas alcoólicas. Pessoas pobres que não têm o que comer em casa. A sua mulher não tem o que comer, seus filhos não têm. Tudo é gasto nas bebidas. É por isso que nós vemos a crescer número de fábricas de bebida alcoólica. E as publicidades também nas estradas crescem dia após dia. Só vemos a crescer nova marca. E as fábricas também são gigantes. Se são gigantes é porque há retorno. Ou não? Há retorno. Portanto, é importante advertir os nossos jovens, os nossos mais velhos. O Islã instituiu uma pena. Qual é? 40 chicoteadas, chamboco. E é permitido chegar até 80. Se já foi dado 40, este mesmo insiste, podemos aumentar 50, depois 60, depois 70, depois 80. Se mesmo com 80 não terminar, aí o juiz aplica uma pena mais grave. Portanto, existem também duas situações: ou ele assume, consente que bebeu, ou existem lá provas, cheirou-se que, olha, este homem realmente ingeriu bebidas alcoólicas. Depois temos Hadd al-Sariqa. A Sariqa, sabem o que significa a Sariqa? Roubou. Tudo isso o Islã trouxe para salvaguardar a sociedade, a beleza da sociedade. A pessoa roubou de um lado escondido, de um cofre, e roubou algo valioso e sabia que é proibido. Existem lá condições, e mesmo assim roubou. Qual é a pena? É cortado o quê? Mão direita. Até os pulsos. É pulsos, não é? Mão direita. É cortado. Se insistir.
Perna esquerda. Sua perna esquerda. Se insistir, é possível insistir. Dizem que tem pessoas sem pés, sem mãos também que roubam com boca. Se insistir. Já cortamos a mão direita e o pé esquerdo. Mão esquerda, se insistir. A outra perna, que Allah proteja todos nós. Depois temos Hadd Ta'zir. Ta'zir é educar. Não foi nada estipulado, mas é algo que não é bom. Constitui um pecado que a pessoa pratica abertamente. Então o imam, o juiz, tem como aplicar. Por exemplo, ou algo que vai contra os bons princípios. Isso chama-se ta'zir. Como que? Ele pega a sua esposa na frente de todos, começa a beijar. Pode acontecer ou não? Nos países árabes até hoje aplica-se. Nas praias é proibido isso. Isso você deve fazer no quarto, não na frente das pessoas. Portanto, o Islã deixou esta porta aberta para aplicar-se essas sanções. Se a pessoa pratica com pecados e ele precisa de algo para abster-se, então pode ser aplicado. Haddul Hiraba. Al-Hiraba é todos aqueles que pretendem desestabilizar uma sociedade. Hoje podemos falar de insurgentes, podemos falar de terroristas, entram aqui no Haddul Hiraba. Ou bandidos, assaltantes, aqueles que assaltam nas estradas. Vemos muito na África do Sul. Raptores, exatamente. Caiu bem este termo agora, que Allah proteja todos nós. Haddul Hiraba, raptores também entram no Haddul Hiraba. Qual é a sanção? A pena. Allah mencionou isto no Corão. É tão importante porque desestabiliza a sociedade toda. As pessoas têm que fugir, abandonar por causa de bandidos. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا. Devem ser mortos. Mortos, enforcados. Essas são as primeiras opções. Mortos, com espada, com arma, enforcado. Deve ser colocado na frente de todos para saberem que este é que fazia isto. أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. Ou é cortada a sua mão e a sua perna. Corta sua mão direita e seu pé ou sua perna esquerda. Vão perceber? Esta sanção. أو ينفوا من الأرض. E também são tirados da cidade ou da sociedade, porque criam muitos prejuízos. Para terminar, Haddur Ridda, apostasia. A Ridda abandonou o Islã. Estava na escuridão, viu luz e mesmo assim preferiu voltar para a escuridão. Ficou muçulmano, era hindu, ficou muçulmano, disse não, quero voltar para o hinduísmo. Ou era cristão, abraçou o Islã, quero voltar. O Islã diz que não. Você tem a liberdade, entre aspas, de permanecer na sua religião, mas não pode fazer essa brincadeira de abraçar o Islã depois sair, abraçar o Islã depois sair, porque isso pode incentivar os outros, desestabilizar a sociedade. Então trouxe também uma sanção. Qual é? Deve ser morto. A pessoa que abandona o Islã é morta para evitar prejuízos maiores. Portanto, tudo isso é importante. Parece muito difícil, mas o difícil é a situação que nós vivemos.
Difícil é a situação que nós vivemos quando nós abandonamos Allah, ensinamentos de Allah, passamos a viver o que estamos a viver. É por isso que sempre dissemos e falamos que a salvação é o Islã. A salvação é o Islã. Aqui, se nós dissermos que, olha, estes raptores nós temos que aplicar o que o Islã ordenou, logo onde vir aqueles direitos humanos. Aqui são protetores de bandidos. Protetores de bandidos. O problema não é eles fazerem mal na sociedade. O problema é a sociedade defender-se. Este é o problema. Eles podem fazer todo tipo de mal e andam à vontade. Então, o Islã deve ser aplicado no seu todo. O Islã não é só Salah, o Islã não é só Zakah, não é só Som, não é só Hajj. É aplicado. Há dias, na Arábia Saudita, foi aplicado Haddul Hiraba. Esse que nós falamos de terroristas, todos aqueles que querem desestabilizar uma certa sociedade. Parece que eram 12 ou 13, todos foram abatidos. Todos eles foram abatidos. E é por isso que nós vemos a paz que existe lá. A pessoa viaja à vontade, nem se preocupa. Não existe lá a polícia para mandar parar o que você tem aqui, o que você não tem aqui, documento aqui, documento... Estão todos, alhamdulillah, em paz. Por quê? Porque a lei de Allah é aplicada no país. Allah proteja a todos nós. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.